Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo. A videoaula de hoje, ela passará pelo assunto capitanias hereditárias. História do Brasil. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative a sua notificação. Beleza? Vamos nessa! O sistema de capitanias hereditárias foi o primeiro sistema administrativo estabelecido no Brasil. Ele dividiu o litoral brasileiro. Essas faixas horizontais que vocês podem perceber na imagem são as capitanias. Interessante observar que Portugal, antes de levar o sistema de capitanias hereditárias ao Brasil, o experimentou em suas ilhas atlânticas, Açores, Cabo Verde, São Tomé, Madeira. O sucesso do sistema de capitanias hereditárias nas ilhas portuguesas atlânticas acabou contribuindo para que Portugal estabelecesse no Brasil. As capitanias são unidades administrativas. Elas eram administradas pelos capitães donatários, que não eram membros da alta nobreza portuguesa. Entenda que a alta nobreza portuguesa não se arriscava no Brasil. Eles vinham da baixa nobreza, alguns donatários eram comerciantes, outros eram militares. Os donatários administravam as capitanias. Quais eram as suas obrigações? Vem comigo? Povoar, defender e explorar as capitanias com os próprios recursos. Atenção, hein? Com os próprios meios. Portugal não enviava recursos ao donatário para que ele pudesse investir em sua unidade. Eles deveriam povoar, defender e explorar as capitanias com os próprios meios. Note que era um negócio de alto risco. Os donatários não eram donos das capitanias. Eles tinham a posse das capitanias. Não confundir posse com propriedade. Eles eram possuidores das capitanias e não proprietários. Vamos para os direitos dos donatários? Eles tinham o direito de doar sesmarias, ficar com uma sesmaria, transmitir bens e títulos para descendentes e aplicar impostos. Sesmarias são lotes de terra, terra não explorada. Esses lotes eram doados aos portugueses que quisessem vir ao Brasil. O português que recebia no Brasil um lote tornava-se um sesmeiro. A obrigação? Explorar o lote no prazo de 5 anos. Caso contrário, perderia o lote e voltaria para Portugal. Caso o português explorasse o lote, se tornava proprietário do lote. Dono. O donatário tinha direito a um lote, se tornava proprietário desse espaço. Você não pode confundir a sesmaria com a capitania. A capitania é algo bem maior. A capitania é a unidade administrativa. As sesmarias eram lotes que ficavam lá no litoral da capitania. Compreendido? Não confunda sesmaria com capitania. Talvez você tenha percebido que as sesmarias viravam propriedades privadas, particulares. Esses lotes eram imensos. Na doação de sesmarias está a origem da ordem latifundiária brasileira. A raiz da estrutura latifundiária brasileira está nesse momento. A consolidação da ordem latifundiária brasileira é posterior. Lei de Terras, 1850, governo Dom Pedro II, governo imperial. Das 14 capitanias hereditárias, apenas Pernambuco e São Vicente avançaram, prosperaram em termos administrativos. A maioria fracassou. Vamos fazer o seguinte: analisar os fatores que explicam o fracasso da maioria e o sucesso de Pernambuco e São Vicente.
Vamos começar por Pernambuco e São Vicente. O capitão donatário de Pernambuco chamava-se Duarte Coelho. O capitão donatário de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Em linhas gerais, por que Pernambuco e São Vicente avançaram? Boa demarcação de Sesmarias, o que acabava evitando desentendimentos entre os colonos. Boa demarcação de Sesmarias. Fundação de vilas. Pacificação de tribos indígenas e investimentos na atividade açucareira. Sempre bom recordarmos que São Vicente prosperou só no começo. Mais tarde, Pernambuco foi, a capitania da Bahia acompanhou, São Vicente ficou. Vamos para o fracasso da maioria das capitanias. O que explica o fracasso da maioria? Primeiro ponto. Falta de recursos. Você consegue entender isso? Os donatários tinham que investir nas capitanias, povoar, defender e explorar com os próprios recursos. Poucos donatários tinham poder de investimento. Era um empreendimento que estava acima da capacidade financeira de muitos donatários. Falta de interesse. Alguns homens foram nomeados pelo rei como donatários, porém, nem vieram ao Brasil. A má administração também contribuiu. Os conflitos entre colonos e índios, porque os atritos entre colonos e índios atrapalhavam a administração do donatário. A dimensão da capitania. A unidade administrativa era muito extensa. O donatário tinha dificuldade em conduzir essa unidade. E outra coisa, os povoados, as vilas ficavam isolados. Sofriam com a falta de comunicação. A dimensão da capitania contribuiu para o fracasso da maioria. A distância entre Portugal e Brasil. A distância entre metrópole e colônia. Essa distância acabava encarecendo a administração do donatário. Encarecia por causa dos transportes. E eu não poderia deixar de citar a ausência de um órgão coordenador da colonização. Não havia na colonização portuguesa um órgão para coordenar o processo. A ausência também contribuiu para o fracasso da maioria. Como colonos e capitanias passavam por dificuldades, em 1548, a coroa portuguesa tomou uma decisão em relação ao Brasil. Foi implementado um novo modelo de administração, governos gerais. Só que isso é assunto para uma outra videoaula. Espero que você tenha gostado. Divulgue o canal Brasil Escola. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição e deixe comentários. Tá legal? Tem muita aula boa por aí. Divirta-se!